Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria de ler hoje, pessoal, em Lucas capítulo 15, versículo 17 em diante. Diz assim, ó. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 22 diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu gostaria de intitular essa mensagem como sendo Jesus está voltando. Meu querido, esse é um dos temas mais conhecidos da Bíblia, a história do filho pródigo. Eu gostaria hoje de me dirigir a você que, assim como o filho pródigo, decidiu sair da casa do pai. Certamente todos nós sabemos o que é estar afastado da casa do pai, ainda que seja por pouco tempo, porque todos nós já nos afastamos do pai, pois nos afastamos de Deus quase todos os dias. A Bíblia diz que todos pecamos. Em João, 1 João 1:8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Meu querido, essa expressão aqui, ó, temos pecado, se dissermos que não temos pecado, esse temos aqui é um verbo, está no modo indicativo. Esse modo ele é utilizado para indicar ou para exprimir um fato ou ação habitual quando se refere a presente, passado ou futuro. Por exemplo, a gente usa a expressão temos na expressão temos gripado sempre que saímos à chuva, ou temos comido sempre que estamos com fome. Então, é algo habitual, é algo que é corriqueiro. Então, o verbo no modo indicativo quer dizer isso. Então, nesse versículo aqui, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Em Isaías 59:2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A maioria de nós, meus amados, pecamos todos os dias, mas todos os dias buscamos ao Senhor. Todos os dias estamos prostrados aos seus pés. Todos os dias estamos nos reconciliando com o Senhor. Esse processo contínuo é o que a Bíblia chama de santificação. Então, ainda em 1 João 1:9 e 10, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O filho pródigo, ele pecou bem antes de sair da casa do pai. Primeiro, ele arquitetou um plano para fugir, para sair. Depois, ele colocou esse plano em prática, saindo da casa do pai, sem nenhum pudor, sem nenhum arrependimento, desrespeitando seu pai porque pediu herança quando o pai ainda estava vivo. Mas o maior erro do filho pródigo foi realmente ter saído da casa do pai. Ele saiu, meu querido, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma forma de mostrar arrependimento, ou seja, ele saiu porque estava realmente decidido a ir embora. Versículos 11 e 13 diz assim: 11 a 13. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Meu amado, o Senhor Jesus, ele sabe que nós temos um tesouro em vasos de barro. Em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo, ele disse assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim:
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Já o versículo 22 em diante diz assim, ó, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Noutra tradução diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Meu querido, nós somos falhos por natureza. Em 1 João 2:1 diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando eu falei, o maior erro do filho pródigo foi dar as costas para o pai. Foi sair de casa, ir para uma terra longínqua e deixar a casa do pai. A Bíblia diz que quando aquele filho decidiu voltar para a casa do pai, olha o que o versículo 20 diz. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É interessante quando você percebe aqui na expressão do versículo que diz que quando o filho ainda vinha longe, o pai o avistou. Isso quer dizer que o olhar do pai estava constantemente naquela estrada, naquele caminho por onde o filho deveria retornar. E o pai percebeu de longe que o filho estava voltando para a sua casa. O pai estava de olho no caminho por onde aquele filho deveria voltar. E Jesus hoje também está olhando para o caminho onde tu deves voltar. Ele quer que você retorne para a casa do pai por esse caminho que se chama Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, volte para a casa do pai. O teu pecado não é tão grande a ponto de que Deus não possa te perdoar. Não existe impossível para Deus. Em Isaías 1:18 diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, meu amado, minha amada, fale com Jesus. Converse com Jesus, busque ao Senhor. Olha o que diz lá em Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Jesus te espera de braços abertos, Ele quer o teu retorno para a sua casa o mais rápido possível. Não espere para o amanhã, talvez o amanhã já seja tarde demais. Ele te ama, Ele quer você ainda hoje na casa dele. Então, onde você estiver, se ajoelhe, se você puder, feche seus olhos, reconcilie-se com o Senhor nesse momento e volte para a casa do Pai enquanto há tempo. Que Deus e Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço.